Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia e até na apresentação do Dom Mauro que eu mandei para ele colocar lá no Facebook, eu não mencionei, por infelicidade minha, que sou professora aqui da Faculdade de São Bento na pós-graduação em História da Arte Sacra, na matéria de Arquitetura Religiosa. E eu preciso falar só uma coisinha antes, porque eu dediquei a minha tese de doutorado antes disso tudo, né, de estar inclusive aqui dentro, tendo a oportunidade de trabalhar aqui no São Bento. Eu dediquei a minha tese de doutorado a Dom Estevão Bittencourt, porque foi a partir da leitura das apostilas dele no curso Mater Ecclesiae, que eu comecei a fazer em 2002, que me veio a ideia de cursar o mestrado e, posteriormente, doutorado, e juntar os dois assuntos que eu mais gostava, que era arquitetura e religião. Então, foi por inspiração nas apostilas dele, foi ele, inclusive, que presidiu a celebração da missa na minha formatura do Mater Ecclesiae. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Essa apresentação que eu vou fazer, que eu vou tentar fazer em 50 minutos, ela é uma compilação das minhas pesquisas do mestrado e do doutorado, mostrando, e foi daí que veio a inspiração de Dom Estevão, o quanto a religião influencia na ocupação do espaço urbano, e no caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, eu demonstrei, né, através dos mapas, eu tenho vários mapas que a gente vai ver, mostrando que a partir da construção de uma ermida, uma capela ou uma igreja, a malha urbana da cidade foi sendo construída em volta dessa igreja, e a partir dela nasceram os primeiros caminhos, que depois se tornaram ruas. Algumas eu vou citar aqui, não foram muitas, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, né? Aqui, os 4 primeiros slides é rapidamente uma questão teórica de como eu estabeleci assim, os critérios para a execução tanto da dissertação de mestrado quanto do doutorado. E aí eu coloco que a principal proposta de ambas as pesquisas foi investigar as relações entre o sentimento religioso, ou seja, a devoção, a fé dos primeiros portugueses que vieram para o Rio de Janeiro, e, através da ação das ordens religiosas e, posteriormente, das ordens leigas, a formação da malha urbana do núcleo central da cidade do Rio de Janeiro. Ordens leigas, que eu estou chamando aqui, foi um nome que eu encontrei para o conjunto de ordens terceiras e irmandades. Né? Semana passada até a gente falou um pouco aqui, tiveram algumas questões até do que era irmandade, ordem terceira, depois eu vou falar um pouquinho. E vou mostrar, no segundo momento dessa apresentação, como as irmandades e as ordens terceiras entraram fortemente no cenário de ocupação do território da cidade do Rio de Janeiro, quando houve um enfraquecimento do prestígio das ordens religiosas, né, num determinado momento, principalmente depois da expulsão dos jesuítas em 1759. E também a proposta seria desvendar se a construção dessas igrejas foi um dos vetores determinantes para a ocupação e melhoramento dessas áreas. Né? A gente vai ver que algumas áreas eram bem próximas aqui da Praça 15, que é essa área aqui do mosteiro até lá onde era o Morro do Castelo, e depois a entrada para uma região de expansão natural dessa cidade que inicialmente ficou configurada. Então, uma das minhas hipóteses era que o sentimento religioso, ou seja, a fé dos cristãos católicos, que eram moradores da cidade, foi um dos fatores que influenciou o processo de desenvolvimento urbano, levando-os a construir formas espaciais simbólicas, como os oratórios, ermidas, capelas e igrejas, que se tornaram territórios importantes para o estabelecimento da rede de territórios religiosos da Igreja Católica. E uma segunda hipótese dizia respeito à estratégia de ocupação do território carioca pela Igreja Católica, que mesmo com o enfraquecimento do prestígio das ordens religiosas, contou com as irmandades e ordens terceiras para sustentar a ação territorial da Igreja Católica.
Isso aqui, então, é bem teoria mesmo, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, que para toda vez que a gente faz um trabalho acadêmico, a gente precisa ter uma metodologia, uma maneira de comprovar uma hipótese que você está levantando, até que ela se torne uma tese, né? E eu utilizei, tanto para a dissertação quanto para a tese de doutorado, esse conceito de territorialidade, que a gente já ouviu falar, quem é da biologia principalmente, a gente sabe que os animais, eles não usam o conceito de territorialidade, mas eles agem de acordo com esse conceito quando eles delimitam uma área, né, na natureza e passam a viver dentro dela e muitas vezes usam a urina, né? A gente já ouviu falar sobre isso, para demarcar esse território. Esse geógrafo americano chamado Robert Sack, em 1981, ele lança um livro chamado Territorialidade Humana. E aí ele tem um capítulo todo dedicado à Igreja Católica também, e ele fala sobre essa questão da territorialidade dos humanos, que seria, a partir do momento que você adquire um território, e aquele território passa sob o seu domínio, todas as ações que você estabelece, que você exerce dentro daquele território, elas são feitas para que você possa continuar a manter aquele território sob o seu poder e fazendo com que não só as pessoas daquele grupo religioso, no caso, permaneçam naquele território, como também afete todo um entorno de pessoas. Então, a partir quando ele fala ali de conjuntos e práticas desenvolvidas, eu dou nome a essas práticas que, no caso da cidade do Rio de Janeiro, no período colonial, são as festas dedicadas aos santos, as procissões e o culto aos mortos, que seriam os sepultamentos, né? Que eram práticas que eram exercidas dentro do território da igreja, né? Saíam dali, eram mantidas pelo grupo religioso e eram o que davam vida à sociedade colonial. Numa época, a gente não pode esquecer que não havia praia, shopping, barzinho, né? O que distraía a comunidade, a sociedade colonial, eram as atividades que eram exercidas dentro da igreja, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem, assim, de senso comum, inclusive os sinos, né? Os sinos das igrejas avisavam sobre os incêndios, dependendo das badaladas, era no pedaço da cidade tal, se fosse 3 badaladas era no outro lado da cidade. Então, assim, a igreja realmente era o centro da vida da sociedade colonial. Então, analisando essas práticas, através da análise dessas práticas, que a gente vai ver um pouquinho depois, eu não vou poder contar como eram todas as procissões, mas essas práticas foram, assim, o vetor que levou a administração pública a fazer daquele caminho que o romeiro já fazia, por exemplo, dentro do mato. A esse romeiro se juntaram outros, a esse eremita, por exemplo, se juntaram outros. Uma vez por ano, 2, 3, as pessoas iam para esse oratório, para essa ermida, fora da região central da cidade, para agradecer ao santo ou à santa que era ali presente naquele oratório. E a partir desse caminho que era feito dessa procissão, se começou a executar um caminho de verdade, até se transformar numa rua. Depois eu vou citar alguns exemplos. Então, é exatamente isso que eu já falei, né? O sistema de práticas e crenças religiosas, que era estabelecido no território religioso, afetou não só o comportamento social do grupo, como de outros moradores da cidade. Aí a gente começa, isso aí é como começa a minha dissertação de mestrado, onde eu comprovei que as ordens religiosas, as 4 principais que chegaram na cidade do Rio de Janeiro, foram responsáveis inicialmente por essa ocupação, né, da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente a Companhia de Jesus, quando da fundação definitiva eles estavam junto, né, com os portugueses que vieram para ocupar a cidade definitivamente.
Eles recebem o território deles logo no Morro do Castelo, que inicialmente se chamava Morro de São Januário, e ali eles fundam a igreja, que posteriormente também vai se chamar de Igreja de Santo Inácio, e o colégio deles. E também no alto do Morro do Castelo a gente vai ver a Igreja da Sé. Então, eu vou mostrar agora no mapa da página seguinte, que cada uma dessas ordens ocupou um morro na cidade. Isso também não é muita novidade, mas o que fica claro, né, deixa eu ver se aqui já aparece. Então a gente tem aqui, ó, para vocês verem. Então a gente tem que o que está em verde foi ocupado. Foi a primeira ocupação assim, da cidade, que foi ocupada pela Companhia de Jesus. Aí apareceu, dá para ver que apareceu uma bolinha verde ali. Na verdade, essa primeira bolinha verde que eu coloquei ali é a Sé Catedral, que é a igreja de São Sebastião, que foi construída pela igreja diocesana, né, vamos dizer assim. E a primeira igreja construída lá no alto do Morro do Castelo e logo depois seguida, no outro pontinho verde ali, pela Companhia de Jesus, o complexo dos jesuítas. A partir dessa ocupação dos jesuítas, que receberam uma gleba, né, eles receberam uma área enorme na cidade do Rio de Janeiro, obviamente, para que eles pudessem chegar até a paróquia que eu pertenço, de São Francisco Xavier, que é na Tijuca, né? Essa igreja, a igreja inicial foi construída em 1582, também muito cedo, e deu origem ao bairro da Tijuca. E ela era chamada da Igreja do Engenho Velho, porque os jesuítas receberam várias áreas, cada uma delas se transformou num engenho, e assim foram dando origem a vários bairros na cidade. Mas o nosso ponto é aqui no centro. Então, a partir da ocupação dos jesuítas aqui no Morro do Castelo, no exercício da territorialidade deles, eles passaram a construir os caminhos que sairiam do centro da cidade. Um deles, inicialmente, é a rua que foi chamada, inicialmente era Caminho Manuel de Brito, que dava no Morro de Manuel de Brito, que depois veio a ser o Morro dos Beneditinos, e eles pegam uma faixa que vai levá-los até para fora, que era o Caminho de Capoeiraçu, como era chamado, que levava até as suas fazendas. Hoje, esse Caminho de Capoeiraçu é a Rua da Alfândega. A gente vai ver isso aí ao longo da análise dos próximos mapas, né? E aqui, eles também, pela saída do Morro do Castelo, eles fizeram um outro caminho, que depois ficou chamado de Caminho de Mata-Cavalos, que é pela Rua do Riachuelo hoje. Então, eles tinham dois acessos de saída, né, e de entrada para as suas terras, o que já facilita. A gente já vê aí, então, uma influência religiosa na própria configuração de um arruamento no início da nossa cidade, né? Depois a gente tem a chegada dos beneditinos, que ocupam o morro onde tinha já uma devoção à Nossa Senhora da Conceição. Com a ocupação, os beneditinos recebem essas terras. Com a ocupação, a imagem de Nossa Senhora da Conceição vai para o morro que está ali em amarelo, e esse morro passa a ser conhecido como Morro da Conceição, né? E a gente tem aqui a área dos beneditinos, que faz a ligação do Morro do Castelo até o Morro de São Bento, que também acaba por receber esse nome, né? E a área dos beneditinos aqui. Depois a gente surgiu aqui um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho foi quando os primeiros franciscanos chegaram na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente eles não quiseram ocupar um morro que já se chamava de Santo Antônio. Eles ficaram durante, se não me engano, 36 anos na igreja de Santa Luzia, que é onde ela está até hoje, né, ali. E eles permaneceram ali, era uma irmandade de pescadores, eles ocupam essa igreja por um tempo, até que finalmente decidem ir para o morro de Santo Antônio. Mas
Quando eles ocupam o Morro de Santo Antônio, com a igreja, né, que hoje a gente também tem um complexo franciscano, vamos dizer assim, são duas igrejas, a igreja conventual e a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, né? Para que eles fossem ocupar esse morro, eles fizeram algumas exigências. Uma delas é que o morro, o acesso ao morro, houvesse um acesso ao morro que fosse direto ao porto, que na verdade é a Praça 15. Então, a municipalidade, a administração da cidade, abre esse caminho que dá acesso à praia, né, porque era de onde chegavam as mercadorias, enfim, de onde vinha tudo, e a municipalidade então abre esse caminho que hoje é a Rua São José. Uma outra exigência que eles fazem à Câmara para poder ocupar o Morro de... Porque, na verdade, o Morro de São Francisco já ficava numa região muito distante do centro, onde estava tudo acontecendo aqui, que era entre o Morro do Castelo e o de São Bento, né? Então, toda a área comercial da cidade inicial foi feita aqui, tanto é que as primeiras igrejas, a igreja de São José, depois a de Santa Cruz dos Militares, a igreja da Candelária, todas elas aqui bem próximas à área do mar, que também era mais estendida, né? Então, além disso, eles, em frente ao Morro de Santo Antônio, aqui, ó, existia uma lagoa fétida, né? E eles pedem, então, para que se faça, não sei, é assoreamento que chama, retirada, né, dessas águas daqui e que fossem escoar para o mar. E daí, então, é que é feita a vala, né, que todo mundo conhece como Rua da Vala, que hoje é a Rua Uruguaiana, para poder tirar essa água dessa lagoa daqui da frente. Drenagem. Drenagem, isso. Saneamento é de outra coisa. E a partir da Rua da Vala, a gente tem aí um perímetro criado pelos 4 morros, né? A gente já tem essa área aqui, que ficou fechada durante muito tempo. A gente está falando aqui do século XVI, XVII, e essa área vai permanecer assim até a Rua Uruguaiana, que era conhecida como Rua da Vala, que era um total impedimento, porque a Rua da Vala também era fétida, né? Todo mundo jogava tudo ali. E esse perímetro permaneceu assim até o início do século XIX, né? Então, a gente tem uma área bem marcada pelos morros, ocupados pela igreja ou pelos seus braços mais atuantes da época, que eram as ordens religiosas. Cada morro ocupado por uma, e aqui a gente tem como eu falei, a gente tinha uma capela de Nossa Senhora Conceição desse morro, que logo depois, no meados do século XVIII, passou a ser o Palácio Episcopal, era onde o bispo da cidade morava, né? Hoje é o Instituto Geográfico do Exército, lá em cima do Morro da Conceição. Ficou faltando os carmelitas, que chegaram, também ofereceram o Morro de Santo Antônio a eles antes, né, dos franciscanos. Eles não quiseram se situar aqui na região onde hoje é a Praça 15. Eles construíram ali a sua igreja conventual. A Ordem Terceira também constrói a sua igreja, que ficou pronta antes da conventual, e eles passam a ocupar, através também do exercício de sua territorialidade, eram conhecidos como frades truculentos, criavam muita confusão assim com a municipalidade, que um período queria, aquele pedaço onde hoje é o Paço, né, onde tem o Paço, aquela área grande da Praça 15, a municipalidade queria lotear para vender os terrenos ali, porque a gente está falando da principal área de comércio da cidade daquela época, né? E por conta de muita briga deles, porque eles não queriam perder a vista para o mar, porque o convento deles era ali do lado, né, onde depois virou uma parte da Faculdade Cândido Mendes, mas enfim, eles, para não perderem o acesso livre para o mar, porque os quartos eram todos voltados para frente, eles criaram tanto problema que acabou se preservando a Praça 15. Então, se hoje a gente tem
um espaço que eu particularmente gosto muito, que é aquela área grande do centro da cidade, que é a Praça 15, foi graças a muita reclamação e briga ali dos freis carmelitas. Os truculentos feitos Dos truculentos. Quem chama eles de frades truculentos é Vivaldo Coraci. Muitas dessas histórias eu acabei lendo no livro dele de histórias sobre a configuração da cidade. Ele fala sobre várias áreas da cidade e conta aí, parece que ele estava vivendo lá, embora não estivesse, mas são histórias bem interessantes sobre a nossa cidade. Bom, aí então, como eu falei, está a cidade do Rio de Janeiro. Aqui, né, mostrando aí com todos os nomes de ruas, né, o que eu falei para vocês. Que é a Rua São José, né, que é aqui. A Rua da Vala, que ia desaguar lá no mar. Aqui a atual Rua Uruguaiana. O caminho de Capoeira Sul, que ia para o Engenho dos Padres. Enfim, a gente tinha a cidade toda delimitada dentro desse perímetro entre os 4 morros. Né? Embaixo da Rua Uruguaiana existe um rio? Ou uma vala? Não, eu acho que ela foi... Se tem, está lá embaixo ainda. Mas eu acho Porque em Botafogo existe um rio. Tem vários lugares que tem, mas ali nem é um lugar que enche, né? Quando chove muito, ali a Uruguaiana não é um lugar de alagamento. Então eu acredito que aquilo tenha sido totalmente escoado. Ali também onde... Olha, gente, o tempo urge. Não, eu gosto muito desse diálogo, mas a minha preocupação maior é com vocês, que tem que ir para casa verdade. depois. Então, acho que as perguntas é melhor fazer no final. Ah, tá bom. Bom, aqui é só coloquei como curiosidade fotos das igrejas do alto do Morro do Castelo. Ih, esse negócio é muito sensível. Peraí. Aqui a igreja de São Sebastião, que foi a nossa primeira catedral no alto do Morro do Castelo. Aqui o complexo jesuítico, né? E aqui a igreja de Santo Inácio. Aqui a gente tem, peguei uma foto antiga também para mostrar aqui o mosteiro, né? E aqui a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Aqui o complexo carmelita, ali na Praça 15, né? As 2 igrejas, a conventual, que foi construída pelos irmãos, pelos frades da ordem primeira, né? Da ordem religiosa. E aqui a igreja da ordem terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Aqui estão as 2, aqui uma imagem mais antiga, né? E essa imagem mais recente, que fica ali na Rua 1º de Março. Aqui também o complexo franciscano, uma foto antiga e uma foto um pouco mais recente, embora já tenha mudado também isso aqui. O complexo franciscano sofreu várias reformas aí ao longo desse ano. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tinha, através das ordens religiosas, a cidade ficou ali marcada, né, dentro daquele limite. E, justamente, quando eu terminei a dissertação de mestrado com esse limite, eu percebi no mapa, deixa eu ver se vai aparecer aqui, esse foi o último mapa que eu coloquei na dissertação de mestrado. E aí eu achei curioso o fato de haver tantas igrejas fora dessa área delimitada que a gente tinha aqui entre os 4 morros. Isso tudo que está aqui em bolinha vermelha eram igrejas que foram construídas nesse período. E aí me chamou a atenção o fato de haver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 igrejas em meados do século XVIII, quer dizer, mais ou menos 1750, mesmo sem haver um arruamento, né, alguma malha urbana estabelecida regularmente aqui, e sem outras construções importantes, porque quando as construções já são assim sólidas, né, essa base cartográfica que eu peguei do Eduardo Barreiros, ele mostra, né, se houvesse aqui, como está aqui em cima, o Palácio Episcopal e tal, ele não mostra só a igreja, ele mostra tudo.
e aqui dentro dessa área só haviam igrejas. E aí eu falei, poxa, mas de quem são essas igrejas? E aí parei para defender a minha dissertação de mestrado. Na banca disseram que eu tinha que dar continuidade ao tema, terminar, fazer logo o doutorado, e foi assim que eu fiz. E aí eu percebi, comecei exatamente de onde parei. E o interessante é que todas essas 5 igrejas que aparecem nesse mapa, embora numa região ainda considerada inóspita, sem nenhum tipo de melhoramento, cheia de mangues e, enfim, vários acidentes geográficos aí que impediam a total ocupação ainda dessa área, todas elas foram construídas e pertenciam a uma irmandade de negros. Coisa ainda mais insólita numa sociedade, nesse período escravagista. Aí a gente pensa, como uma irmandade de negros conseguiu construir um templo em plena área urbana, próxima à área urbana, né? A primeira irmandade de negros que conseguiu construir a sua igreja, aqui, que fica dentro do limite ainda do perímetro inicial, né, da cidade, foi a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito dos Homens Pretos. Eles, desde que aqui na Igreja da Sé, na catedral, né, lá no alto do Morro do Castelo, havia uma igreja, havia altares, então várias irmandades foram sendo fundadas nessa igreja, como a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que foi uma das primeiras, que era composta por homens brancos, né, e com alto poder aquisitivo. Mas dentro da mesma igreja havia um altar lateral dedicado a Nossa Senhora do Rosário, cujo culto era feito por homens negros, escravos ou libertos, né? Mas que era feito. Com o tempo, as duas irmandades se juntaram, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, resolveram se unir e juntas ganharam um terreno aqui, que era na Rua da Vala, lá no limite, né? E construíram o seu templo. O que é interessante é que em torno de 1710, mais ou menos, eu não sei se todos sabem, que a cidade do Rio de Janeiro também já teve uma muralha de pedra. Ela também foi protegida, tentou-se, né, fazer uma muralha, e essa muralha, ela vinha daqui, ó, esse risco aqui que está sendo mostrado, né, está escrito até aqui, muralha de pedra, ela vem pela Rua da Vala, por onde vinha o escoamento, e ela faz esse contorno, fazendo com que a igreja de Nossa Senhora do Rosário ficasse dentro do muro da cidade, para protegê-la. O mesmo não acontece com o Morro de Santo Antônio, que ficou fora da muralha. Então, existe uma curiosidade aí, né? Então, todos esses fatos foram me levando a essa questão. O que faz o poder da cidade, né, colocar uma igreja de negros dentro do limite do muro, que vinha para cá, ó, esse aqui é o limite, e deixar os irmãos franciscanos do lado de fora, né, da proteção. Essa muralha ela foi logo demolida, ela não foi muito avante, mas esse é um dado curioso que também me ajudou a querer descobrir por que essas construções religiosas estavam aqui e o que foi acontecendo com elas ao longo do tempo. Então, como eu falei para vocês, foi através das práticas dessas irmandades religiosas de negros, né, e eu utilizei essas festas dedicadas aos santos como uma das ações, né, que essas irmandades tinham, que chamavam a atenção de toda a cidade. Mesmo sendo de negros, os brancos também iam a essas festas, como eu disse antes, até porque não havia outra coisa a se fazer. Então, tudo virava realmente uma festa. E só para vocês terem noção, eu fiz um levantamento através de vários livros e tal, e eu acabei descobrindo que 1/3 do ano era solenizado, né? Dos 365 dias do ano, a gente tinha aí
cento e alguns dias que havia ou procissões, festas de santo, ou era Natal, as festas móveis também, né? Incluía Natal, Corpus Christi, Páscoa. Isso tudo virava procissão, virava festa, que durava dias, né? E aí cada uma dessas festas, por exemplo, Corpus Christi era uma procissão da Irmandade do Santíssimo Sacramento, por excelência, eram eles que cuidavam de tudo. Mas as outras irmandades, conforme eles iam passando, elas iam se juntando a eles no meio do caminho, né? E isso tudo ia criando caminhos dentro da cidade que, com o tempo, acabaram. Bom, ali é o caminho que se faz a procissão, então vamos mandar colocar, na época não tinha asfalto, né? Mas mandava-se colocar uma cobertura no piso, com pedras e tal, e acabava virando o que virou uma rua posteriormente. As procissões, né, que também movimentavam a cidade, e os cortejos fúnebres. Também não sei se todos sabem, esses cortejos, o padre era avisado, se uma pessoa estava assim muito à beira da morte, o padre era avisado para ir levar a extrema-unção, como era chamado o sacramento da unção dos enfermos anteriormente, né? Ele ia, então assim, quando o sino da igreja tocava, quando o padre passava, toda a cidade parava para olhar aquele cortejo, que o padre já ia com alguém, provavelmente, eu tinha até uma foto que eu não coloquei, ele ia debaixo de um palio, né? Palio ou umbela, pode falar. O palio, porque vinham 4 pessoas segurando, né? E ele ia passando, chamando a atenção, ia até a casa da pessoa. Caso a pessoa morresse, então havia o cortejo da pessoa até de volta para a igreja. E aí, aqui até estou falando, soldados e milicianos tomavam a posição de sentido, quer dizer, a cidade inteira parava para assistir, e não devia ser poucos os acontecimentos de pessoas que estavam para falecer também, né? As pessoas viviam bem menos do que hoje. E aí foram essas igrejas que eu analisei, a gente agora vai ver a maior parte de mapas mesmo, para a gente não perder tempo, eu preferi mostrar as imagens, que eu também gosto mais. Igrejas das ordens leigas que foram implantadas naquela área de expansão que eu mostrei a vocês, e foi a área que eu estudei na tese de doutorado, que vai da Rua Uruguaiana até o Campo de Santana, que hoje chama Praça da República. Então, o que eu quis mostrar é que essa região de expansão natural do centro da cidade, que depois da chegada de Dom João VI acaba sendo ocupada, mas que até então ela foi ocupada só por construções religiosas, e por conta dessas construções religiosas ela começou a receber arruamento, enfim, né, toda uma infraestrutura ainda. Infraestrutura, estamos falando da época colonial e imperial, mas que já era uma infraestrutura. Então a gente tem a primeira igreja que se instalou, que foi a igreja de São Domingos de Gusmão, que era uma irmandade, pertencia a uma irmandade de negros. Ela foi adquirida no ano de 1706, não consegui identificar o ano de conclusão do templo. Depois a gente tem a igreja de Santana, que aí foi ao contrário, eu não consegui descobrir quando eles receberam o terreno, mas o ano da conclusão era 1735, e a igreja de Santa Efigênia e Santa Elisbão. As duas primeiras já foram demolidas da área de estudo, né, do Campo de Santana, mas a igreja de Santa Efigênia e Santa Elisbão está lá até hoje, né? Ela foi construída em 1745, e é aquela igrejinha que fica na Rua da Alfândega, quase esquina com a Avenida Passos. Uma igreja pequenininha, mas muito bonitinha. E aí a gente tem aqui os mapas eles estão assim em ordem cronológica. A gente tem, pelos historiadores da época, que toda essa região fora do perímetro, né, que foi ocupado pelas ordens religiosas, toda essa região aqui nessa época era chamada de Campo da Cidade. O caminho de Capoeiraçu, que era o caminho dos jesuítas abriram, né, cortava esse campo da cidade todo. Ele ainda era conhecido assim como o caminho de Capoeiraçu. E a gente vê que também no início do século XVIII, como eu mostrei para vocês, em 1704, né, a igreja de São Domingos foi construída aqui. Com a construção da igreja de São Domingos,
esse campo, parte dele é desmembrado e passa a ser chamado como Campo de São Domingos, por conta da igreja ali construída. E o campo da cidade, ele permanece aqui, ele ia até o mangue de São Diogo, que é hoje a região ali da Leopoldina, né, onde tem ainda aquele mangue lá. E aí eu coloquei isso aqui só para chamar a atenção, não vou ler tudo, mas só para contar essa história inicialmente. Deixa eu voltar para o mapa que fica mais fácil. A gente tinha aqui essa igreja de São Domingos e aqui a gente tinha a igreja de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, né? Essa região aqui ainda não tinha outra, a gente tinha inclusive aqui uma lagoa chamada Lagoa da Pavuna. A gente não tinha ainda outras ocupações importantes nessa região da cidade. O que faz com que essa região passe a receber o olhar da municipalidade, vamos dizer assim, foi o fato... Desliguei, apaguei e voltei. Não. Muito sensível, né? Foi o fato de, em 1745, é um monte disso. O fato de, em 1749, após muito tempo sendo pedido um lugar onde fosse construída uma catedral na cidade, porque a cidade do Rio de Janeiro teve a Igreja da Sé no alto do Morro do Castelo, depois começou-se a ocupar a Várzea, que é aquela região ali onde, na parte de baixo, onde hoje é ali a 1º de Março e as adjacências. E chegou uma hora que a parte de baixo passou a ser mais importante do que o alto do Morro do Castelo. As pessoas, as construções lá de cima já estavam deterioradas, que o povo estava dando atenção ao que estava acontecendo já aqui embaixo, pela facilidade de você chegar e já estar ali diretamente, não precisar subir o morro, né? Que era uma subida árdua até lá em cima. Então, o próprio bispo da cidade se muda, né? Diz que o Coraci conta que ele fez isso de madrugada. Ele pega lá as vestes e todo o aparato litúrgico e se muda para a igreja de São José, que é onde está hoje, né? Ali na Praça 15. E assim, durante muito tempo, dependendo do bispo que estava na cidade, vai ocupando. Então, a catedral da cidade já foi na igreja de São José, já foi na Santa Cruz dos Militares. Foi quando Dom João chegou, em 1808, a catedral da cidade tinha como sede a igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos. Então, vocês imaginem, Dom João chega na cidade, tem todo aquele aparato dele, né, que chega junto, e ele se celebra uma missa para ele, e ele vai para essa missa dentro de uma igreja de Irmandade de Negros. Vocês vejam a situação para ele, né? E para os irmãos da Irmandade, idem, que detestavam ter o bispo da cidade dentro da sua igreja, que para eles também não era legal, porque as suas práticas não podiam acontecer da maneira como eles queriam, porque o bispo estava ali, né, vigiando eles. Então, assim, a catedral da cidade, ela passou por vários momentos, até que se decidiu que ela fosse, após a chegada de Dom João coloca como catedral da cidade a igreja dos carmelitas, aqueles frades truculentos, né, que estavam ali na Praça 15. Dom João então diz: olha, vocês vão ter que se retirar daqui, porque essa igreja vai passar a ser catedral da cidade, e eu vou morar também aqui onde é o convento de vocês, eu vou ter que ficar aqui com a minha família e vocês vão aí para algum lugar. E aí eles vão para a igreja de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, que também é uma igreja dos carmelitas, que tem lá no passeio público, uma igrejinha que pelo lado de fora ela tem até uns azulejinhos. Aquela igreja é carmelita também, e é para lá que eles se mudam. Eles foram expulsos
da sua igreja e do seu convento. Então, assim, a cidade não tem uma catedral, até que, em algum momento do passado, o Conde de Bobadela, que foi governador da cidade entre 1730 a 1763, de 33 a 63, né, ele foi governador da capitania, e aí ele decide, né, porque no período dele, assim, aumentou muito o número de irmandades e de construções religiosas. Ele teve a ideia de fazer a catedral da cidade na região bem próxima daqui, por detrás da igreja do Rosário. Iniciou-se, o rei Dom João V deu autorização para que isso fosse feito, iniciou-se a construção da igreja, que era enorme pela descrição que nós temos, e aí, num determinado momento, essa construção teve que parar de continuar as obras por conta de uma guerra do Brasil no sul do país, lá na região da Guerra de Cisplatina. Teve que parar para mandar o dinheiro lá para a guerra, enfim. E aí a estrutura da igreja, da catedral, ficou lá. Essa estrutura da catedral, ela é onde hoje é a Faculdade de História, de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o IFIX, que fica no Largo São Francisco de Paula. No Largo São Francisco de Paula, a gente tem a Igreja de São Francisco de Paula, que é uma construção grande, e logo na lateral, assim, a gente tem o prédio da UFRJ, e era onde era essa catedral. O fato dele ter colocado a catedral da cidade, a construção mais importante, né, da Igreja Católica naquela região, mesmo que ela não tenha sido construída, fez com que essa região ela se tornasse uma região importante e passasse a ser percebida pela população da cidade. Então a gente já tem aqui a Igreja de São Domingos, a Igreja de Santana, que ainda fazia parte, né? Esse campo passou, em vez de campo da cidade, passou a chamar de Campo de Santana por conta da igreja que ali foi construída, que também era de uma irmandade de negros. E aqui a Igreja de São Domingos, e aqui a gente tem a Sé, a nova catedral em construção, e o largo vira Largo Real da Sé. E aqui a igreja, né, de Nossa Senhora do Rosário. Na evolução aqui dos mapas, a gente vai ver que já no ano de 1758, esse mapa é do ano de 1758 a 1760, antes da cidade virar capital do vice-reino, que foi em 1763, a gente essa área aqui já está com a igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, Igreja de São Jorge, Igreja de Santa Efigênia e Santa Lesbão, a Igreja de São Domingos, que permanece, a Igreja de São Gonçalo Garcia, em construção, que era uma irmandade de pardos, e a Igreja de Santana, lá em cima, no finalzinho do Campo de Santana. A Igreja de São Francisco de Paula, uma outra ordem terceira, que veio a ser construída aqui, e aqui é onde está até escrito aqui no mapa, Sé Nova, que até então ela ainda estava ali com a sua estrutura, né, ainda sem uso. Quando Dom João chega em 1808, que também traz todo um aparato militar, essa Sé Nova ela vai se transformar em academia real. Ela passa a ser uma academia de militares. Até chegar hoje a ser a faculdade, ela passou por muitos usos, depois de ter escola politécnica e tal. Então a gente tem, antes mesmo da cidade virar o vice-reinado, a capital do vice-reino, a gente tem aqui várias igrejas construídas por irmandades religiosas ou por ordem terceira, no caso essa aqui é a única que é de ordem terceira de brancos, todas as outras igrejas construídas por negros, por irmandades religiosas de negros. E segundo, né, os historiadores, eu busquei assim, várias fontes de Aureliano Richier, que foi funcionário da prefeitura, ele tem um levantamento histórico assim, dessas ruas todas. Então ele fala
da construção da igreja, que a partir dela foi feito o bordeamento. O bordeamento era a maneira como se fazia as ruas, né? Como uma corda mesmo. Você coloca uma estaca, vai marcando as bordas. Então a gente percebe que mesmo nesses caminhos ainda não muito, sem muitas construções e ainda um pouco irregulares, a gente acaba por perceber que em cada uma dessas ruas que foram abertas e que se tornaram quarteirões, em cada esquina existe uma igreja construída. Então a gente percebe que essas ruas foram feitas e bordeadas e depois seguiu-se o arruamento a partir da construção dessas igrejas. Então a gente tem aqui a igreja de São Francisco de Paula, Lampadosa, São Jorge, Santa Efigênia e Santo Elisbão, a igreja de São Domingos, a igreja de São Gonçalo Garcia e a igreja de Santana. A última irmandade a se instalar nessa região, que ali, nesse momento, já está consolidada com uma nova região da cidade, isso aqui já a partir do governo dos vice-reis, a gente vê uma série pela historiografia, a gente vê uma série de ações, de melhoramentos desses vice-reis, cada um deles ficava 4 anos no governo, olhando por essa região e aí dando nome às ruas e tal, que inicialmente todas ganharam o nome dessas igrejas. A Avenida Paz se chamava Rua da Lampadosa, o trecho da Rua da Alfândega, perto da igreja de Santa Efigênia e Santa Elisbão, se chamava Rua Santa Efigênia. Então, a cidade, naquele período, toda aquela região ali, ela recebeu o nome do santo, né, de devoção aí dessas irmandades. Aqui é um mapa mais simples, só para a gente mostrar. Esse mapa foi feito a partir de um pedido do próprio Dom João. Aí a gente já é uma outra fonte, mas é o mesmo mapa com as mesmas igrejas. Aqui já é um mapa mais à frente, de 1831. Então, o que acontece? Dom João chega, ele vai olhar para essa região da cidade e a partir dela são implantados também nessa região, por exemplo, o Museu Real, ele é construído aqui, bem em frente, inclusive essa construção ainda está lá até hoje, ele fica bem em frente ao campo de Santana, na esquina ali da Avenida Barão do Rio Branco, se não me engano. Esse prédio em estilo neoclássico e tal ainda está lá. Depois, a quantidade de historiadores, de peças, né, foram tão grandes que daqui ele se mudou para o Museu da Quinta da Boa Vista, que foi o que a gente teve agora recentemente, aquele incêndio, né? Mas ele inicialmente foi feito aqui. Aqui a gente tem o prédio do Senado do Império, isso tudo no Campo de Santana, na Praça da República. Aqui era o quartel, aqui o Senado da Câmara. Então a gente tem vários prédios institucionais, aqui é a Academia Militar e aqui era o prédio do Tesouro, do Erário. A gente tem vários prédios institucionais também construídos posteriormente à construção das igrejas das Irmandades. O que, para mim, foi um caso bastante curioso. Esse aqui já é um mapa de 1853. A última Irmandade a se instalar, por incrível que pareça, nessa região, que foi a primeira instituída na cidade, que foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Só que a Irmandade do Santíssimo Sacramento, ela permaneceu muito tempo em outras igrejas, ela não tinha seu templo próprio. Ela era uma irmandade que ocupava o espaço de uma outra igreja. Ela já foi na Igreja da Candelária, ela ia onde ia a catedral da cidade. Onde a sede da catedral fosse, ali estava a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Até que no início do século XIX, em 1810 mais ou menos, eles decidem pela construção do próprio templo. E eles vão se instalar, fato curioso também para mim, eles foram se instalar, eles hoje estão onde é a Avenida Passos, né, a Igreja do Santíssimo Sacramento, minha amiga ali se casou nessa igreja, não foi isso? Eles se instalaram, construíram seu templo ali,
rodeado de igrejas de irmandades de negros. Quer dizer, era uma irmandade de brancos, de alto poder aquisitivo. Dom Pedro I fez parte dessa irmandade, Dom Pedro II permaneceu com a família, né? Como irmão, eram os principais, os fundadores e tal dessa irmandade, e eles vieram então a construir o seu templo aqui, ó, a Igreja do Santíssimo Sacramento. Olha quantas igrejas de negros em volta deles, né? Uma área que também ainda era uma área com alagados e tudo, mas a última igreja a se estabelecer ali foi uma igreja de irmandades de brancos. Então eu acho que era isso. Quero só mostrar, não vou nem falar as conclusões, porque o sino já está tocando, esse era o meu sinal. Tem meia hora ainda, se quiser falar. Eu só quero mostrar a foto das igrejas que foram demolidas para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Então, a primeira igreja construída nessa região foi a igreja de São Domingos, era essa igrejinha aqui. A igreja de Santana, que era no Campo de Santana, ela foi demolida posteriormente. A localização dela é hoje fica a Central do Brasil. Aquela academia militar que eu mostrei para vocês é onde hoje tem o Ministério do Exército, da Guerra, ali na Presidente Vargas. Ministério do Exército, né? Era aquele prédio, se manteve, e a igrejinha de Santana, que ficava ali. Aqui tinha um chafariz onde as lavadeiras da cidade vinham para lavar a roupa, as escravas. Então a gente vê aqui sempre, ó, tá vendo? Elas vinham para esse chafariz lavar as roupas. A igrejinha ficava aqui. Esse campo de Santana, ele teve muitas festas de aclamação de Dom Pedro I, foi feita nesse campo. Então, assim, ele foi historicamente um lugar bastante importante para a nossa cidade. E em 1856, se não me engano, Dom Pedro II, para a construção, né, da linha férrea, demole essa igreja, e ela vai ser construída na Rua de Santana, onde hoje ela está também no centro da cidade, mas um pouco mais afastada. Todo mundo aqui sabe onde é a igreja de Santana hoje, não sabe? Tem adoração permanente ao Santíssimo Sacramento, né? Aqui a foto da igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge. As pessoas conhecem a igreja só como São Jorge. Mas esse templo, originalmente, foi construído pelos irmãos da Irmandade de São Gonçalo Garcia. Os irmãos de São Jorge ficavam no seu templo na Rua de São Jorge, que hoje é a Rua Gonçalves Ledo, que fica no centro. Só que o templo... Tanto é que quando a gente chega na igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia e São Jorge no centro, a primeira imagem que a gente vê no altar não é de São Jorge, é de São Gonçalo Garcia, porque ele é o dono da casa, né? Os de São Jorge foram se juntar a eles, e aí numa das crônicas que eu li fala que o visitante virou maior do que o dono da casa, porque ninguém lembra que ali é a igreja de São Gonçalo Garcia, né? Mas o nome da Irmandade é Venerável Irmandade dos Gloriosos Mártires São Gonçalo Garcia e São Jorge. Tem festa de São Gonçalo Garcia também, mas não chega aos pés da data de São Jorge. Essa aqui é a igreja de Santa Efigênia e Santo Lisbão. Ela é uma igrejinha bem antiga, ela está um pouco maltratada por dentro. Os irmãos volta e meia estão fazendo campanhas para restauração, mas é difícil. E o que é triste é porque as barraquinhas, né, dos ambulantes, se você passa pela Rua da Alfândega, você pode passar até despercebido pela porta da igreja, porque as barraquinhas ocupam, só deixam a entradinha dela de fora, né? Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, ela também já foi reformada, a fachada dela original não era assim. Ela recebeu esse tratamento aqui, eu não sei, uma arquitetura eclética, não saberia dar um estilo para essa igreja.
E dentro dessa igreja, só uma curiosidade também, tem uma plaquinha escrito que foi ali que Tiradentes fez a sua última oração antes de ser enforcado, como alguns historiadores dizem, na Praça Tiradentes, que na época se chamava Campo da Lampadosa por causa dessa igreja. Outros historiadores dizem que ele foi enforcado em frente ao Palácio Tiradentes, onde hoje é a Assembleia Legislativa. Qual é a sua... Você tem... Não tem nada? Não se tem ainda um lugar certo, mas enfim. E aqui a gente... As 5 igrejas que eu mostrei anteriormente eram igrejas de irmandades de negros ou pardos. E aqui a gente tem as 2 igrejas de irmandades de brancos, né, de alto poder aquisitivo, que foram instaladas nessa região que eu mostrei para vocês, que é a Igreja do Santíssimo Sacramento e a Igreja de São Francisco de Paula, que deu o nome também ao largo, né, de São Francisco de Paula. E acabamos, gente. Muito obrigada. Fiz tudo de novo. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Andando pelo centro da cidade, eu já reparei três igrejas. Uma eu consegui entrar, porque eu vi. Igreja Nossa Senhora do Terço. Sim. Tá? Eu vi também uma outra que fica ali perto da 7 de setembro, ali perto, uma daquelas ruazinhas de 7 de setembro, e uma outra que fica, assim, uma outra que fica perdida no meio daquelas ruas lá para dentro do centro da cidade. E assim, eu nunca consegui entrar nessas outras 2 igrejas. Uma que fica perto da 1º de março e essa outra que fica perdida. Eu vou tentar ver o nome, porque eu me perco ali naquelas ruas. E são igrejas que, assim, a maior parte do tempo a gente vê que está fechado, que a gente não consegue entrar e que a gente não sabe, não tem nada na porta ali que identifique. Essa do 7 de setembro eu não estou conseguindo. Eu não sei se você A Igreja Nossa Senhora do Terço, se você passar assim no horário, porque ela fica bem no meio do Saara. Sim, e ela é linda, essa igreja. Pena que eu não botei foto, porque ela também está na minha tese. Ela é linda, bem pequenininha, né? Mas ela é linda. Tem a igreja da Irmandade, que não deu para eu citar todas, né? Mas tem a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que fica ali na rua Miguel Couto, perto da Rio Branco. Tem a Nossa Senhora da Lágua dos Mercadores, que é linda essa igreja, que é na rua quase lá na Praça 15 mesmo, bem lá embaixo. A gente tem uma espera. A própria igreja de Santa Cruz dos Militares é uma igreja belíssima, que vale a pena, tem trabalhos de Mestre Valentim. Essa igreja do São Francisco de Paula, ela também tem uma capela lateral, que também é obra do Mestre Valentim, de rococó, muito linda. As igrejas são patrimônio, realmente, todas, a maior parte delas foi tombada ou pelo patrimônio federal ou pelo estadual. E o que eu acho mais interessante é que muitas delas fazem ainda as suas procissões pelo centro da cidade e convivem ali no Saara, né? Porque todas hoje estão dentro da região do Saara, que já foi uma região ocupada por libaneses, hoje é por coreanos, chineses e tal, e todo mundo, a procissão passa e está todo mundo convivendo ainda pacificamente ali, graças a Deus. Mas é bem curioso, porque todos convivem em paz. Me faz pensar que essas igrejas, excetuando, claro, as dos morros, né, não escolheram por acaso esse terreno, porque o Rio de Janeiro poderia ter sido um pântano, lagoas, lagos, mangue, na verdade devia ter isso tudo. A maior parte delas recebeu por doação, ou da municipalidade mesmo, da Câmara, ou de pessoas da cidade que tinham devoção à Nossa Senhora do Rosário. Deveriam ser os melhores terrenos para se construir.
Os Os menos não. alagados. Não É que era. não, quer dizer, Não eram os melhores. É justamente isso É. que eu quis mostrar com a pesquisa. Que essas igrejas, muitas delas foram construídas em regiões mesmo, em cima de alagados, foram em aterrados. pântanos. E trabalho de escravos, ok. de tirar esse material, de fazer um arruamento, porque até o arruamento nesse período era de responsabilidade da população, não era a prefeitura que mandava, não tinha gente para fazer arruamento. Cada pessoa que construía a sua casa era responsável por fazer o arruamento até a sua casa. Então os escravos que eram dessas irmandades tinham duplo trabalho, né? De fazer os seus trabalhos que eles tinham e no seu pouco horário de folga fazer arruamento, tirar, limpar rua, limpar terreno para poder construir essas igrejas. Muitas levaram 50, 60 anos para ficar concluídas. E o cheiro fétido é o gás metano e o sulfídrico, né? Que é típico de mangue e lagoa, que não é uma água podre. E era uma né? região onde eram jogados os corpos de escravos que os depois, donos não claro. queriam, quando não E resto de enterrava, animais. jogava lá. Claro, imagina o resto de animais. Tudo. Apesar que tem uma igreja ali na frente, ali é um lugar que o padre, tem até um padre Paixão que dá banho de balde em todo mundo. Mas a igreja, eu fiquei assustada, porque quando eu entrei lá, é o comércio todo dentro da igreja. Está tudo dentro da igreja, é absurdo isso. Deve ser a igreja do E a Rosário. igreja está toda assim, destruída completamente. Não, ela é toda branca porque ela realmente sofreu um incêndio. Ela era dessa época, ela foi uma das primeiras igrejas a serem construídas ali, 1600 e alguma coisa, foi a igreja do Rosário, como eu falei. Só que ela, no século XX, ela sofreu um incêndio e optou-se, na época do IFAM, em 1976, começou a ser instituído. O responsável era Lúcio Costa, que é o urbanista responsável pela Barra da Tijuca e tudo mais, ele era do IFAM, e ele optou, na época, foi feita uma pesquisa de vamos fazer uma igreja igual a que era anteriormente, ou vamos manter só o invólucro e por dentro ela vai ser toda lisa, toda branca. E se optou por essa opção. Por essa, então, Ela está toda assim, não, ela tá mal cuidada. mal cuidada. Mas ela é de responsabilidade da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Foi a leilão há pouco tempo, não? Foi ele que defendeu essa guerra. Essa igreja foi, a justiça determinou que fizesse uma avaliação, Qual da estrutura? uma avaliação para venda, porque a Irmandade estava com muitas dívidas, inclusive ela alugou aquele comércio em torno, Foi por isso. então para venda, como se avaliasse uma igreja, né? Foi feita uma avaliação naquela igreja para vender. E o interno, a parte interna dela, né? Ela era modernista, porque Lúcio Costa é modernista, então por isso era no concreto, tudo com concreto. Ela ficou toda E era branca. linda, era madeira, né? Talha, né? Eu tenho uma foto dela da época original, ela era uma igreja linda. Mas o que eu estava querendo falar anteriormente é que o efeito dessa igreja do Santíssimo Sacramento, se observa o piso dela, é tudo reformado. Parece que é a questão do aterro, né? Ah, sim. Essa igreja já sofreu várias reformas, ela teve fechado um tempo recentemente também, porque ela sofreu reforma também pela municipalidade, porque ela estava bem castigada. Ainda está, mesmo com a reforma, mas com uma reforma mais estrutural. Só uma pergunta, por que tanta igreja juntas? Porque ali tem duas igrejas, uma colada na outra, Tem. na frente tem mais uma, na outra. Gente, é muito assim. Mas é exatamente isso que eu estou falando, era a devoção, era a espiritualidade, era o sentimento que na época chamava da cristandade. Você tinha, o mundo era católico, o mundo ocidental era católico, as pessoas, a vida das pessoas era voltada para a espiritualidade, para a igreja, para as coisas da igreja. Então, o grande medo da morte. E se construía igreja para poder se enterrar as pessoas também, porque não havia cemitério.
A morte súbita. As Eu ia pessoas perguntar eram isso. enterradas dentro desse grego. Gente, as perguntas estão ótimas, o tema é maravilhoso, mas o tempo é cruel. Então, tempo urge. Como eu disse, cada tema dessas palestras seria tema de um curso, de um semestre ou mais do que isso. Os meus cumprimentos à Cláudia, eu acho que ela falou muito bem, deu conta do recado. Repito, não dá tempo de falar tudo realmente, mas então acho que faltou ela definir, quando ela falou tanto de território, mas ela esqueceu de falar de dois outros termos técnicos, que é espaço e lugar. Então, não esqueceu, é claro que é um recorte que você não podia falar. Porque o espaço e lugar é um termo da geografia, não é da história. Sim, e eu sou da geografia, então por isso estou puxando a brasa para minha sardinha. Não, porque eu não podia. Enfim, não, mas é interessante, isso é muito importante. Fala de território, o território é um espaço, e que nesse espaço ele se torna um lugar a partir do momento que o indivíduo tem uma identificação com aquele espaço. Então o espaço se torna lugar através da identidade. A questão do muro da cidade, quem tiver interessado nisso pode ler o Nireu Cavalcante, que foi seu orientador de mestrado. Né? Então o Nireu Cavalcante tem um livro que fala, me parece, sobre... Rio de Janeiro, CT Cientista. E as Sete Muralhas, não, Rio de Janeiro, as Sete Muralhas. As Sete Muralhas. Então, fala da muralha social, né? O Nireu Cavalcante é um dos é um arquiteto também, foi professor. Doutor em História. Doutor em História e já está aposentado, mas da UF, em Niterói. A questão da ocupação dos lugares altos, a documentação do Concílio de Trento e depois as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, de Dom Sebastião Monteiro da Vide, de 1707, falam então que as igrejas devem ser construídas no alto, um lugar elevado, para que seja visível por todos de qualquer parte onde esteja o indivíduo, a pessoa que está olhando. O Morro da Conceição. Inicialmente era aqui. Em 1602, o governador-geral Francisco de Souza resolveu trocar o orago do Mosteiro de São Bento. Aliás, o fez com todas as abadias beneditinas do Brasil, que se tornaram Nossa Senhora do Montserrat, querendo homenagear Filipe II de Espanha e Filipe I de Portugal. Então, a Irmandade Portuguesa saiu daqui e foi para o morro, que hoje é o Morro da Conceição, o que hoje o que no passado foi até 1919, nós tivemos lá agora há pouco, eu e Dom Jeremias, numa cerimônia de aniversário, exatamente, de uma instituição, de um quartel. Hoje é o Museu Cartográfico, o Museu Geográfico do Exército. Então, está aberta a visitação pública, vale a pena, uma visita deve ser agendada. E o Morro da Conceição, como um todo, tem o Valongo e vale a pena ser visitado. É um sítio histórico muito importante, muito próximo de nós, que vivemos ou que frequentamos essa zona aqui. Então, vale a pena conhecer o Morro da Conceição. A questão das irmandades, das ordens religiosas no Rio de Janeiro, é importante, eu cito muito a Fânia Friedman, que é urbanista, que é lá da UFRJ, da FAO. Donos do Rio, Donos do Rio em nome do rei. E ela fala dos jesuítas também, mas ela incensa mais os beneditinos. Ela fala mais dos beneditinos.
Donos do Rio em nome do rei. Então acho que vale a pena ser lido. Uma outra coisa sobre Santa Efigênia e Santo Elisbão também vale a pena ser lido, é Devoção Negra, que é a tese de doutorado do Anderson de Oliveira. Então é um trabalho assim, magnífico, Devoção Negra. Então, como que se apropria de determinados termos, Santa Efigênia e Santo Elisbão, que são dos primeiros séculos da cristandade, e o superior da Ordem dos Carmelitas, aqui no Rio de Janeiro, no momento eu acho que estava em Roma, mas de qualquer forma era o superior dos Carmelitas daqui do Rio de Janeiro, e institui o hábito carmelita para Santa Efigênia e São Francisco Elisbão. Então, que não havia nem a ordem carmelita como tal, do segundo milênio, por volta do século XIII. Então, eles tentam remontar a Santo Elias, o profeta bíblico. Então, como que é a reapropriação da imagem, né? E como que vai fazer uma ordem que surgiu no segundo milênio, então como que vai fazer um rei e uma princesa usar o hábito no século XVIII. Então, esse é o Anderson, o Anderson de Oliveira aborda um pouco essa questão. Acho que temos ainda alguns segundinhos. Mais alguma pergunta? O Paulo quer fazer a pergunta. Paulo. Então fala, Paulo, por favor. É só a questão das fontes, aonde que são as fontes? São as próprias irmandades, o governo, a municipalidade? Aonde Então, que estão essas fontes? As fontes principais que eu peguei, algumas coisas eu peguei no Arquivo Nacional, outras na Biblioteca Nacional, só que hoje a gente tem muita coisa online também. E nesses livros históricos, quase históricos, por exemplo, esse do Aureliano Regier, chama Terras do Rio de Janeiro, Aforamentos, é um livro assim, mas que ele conta como começou vários bairros da cidade. Então ele diz, a partir é uma história fundiária, vamos dizer assim. Então ele fala, a partir do solar do fulano de tal, abriu-se o número 13 da rua. Então, a partir da maneira como ele conta essa história, eu fui plotando isso nos mapas para entender como é que essas ruas foram sendo feitas. E como geralmente, como a gente viu ali, todas as igrejas já ali, ele cita muito as igrejas justamente por causa disso, porque elas faziam parte desse arruamento, elas eram feitas a partir disso. Então, algumas fontes primárias e muita fonte bibliográfica também. Mas está na minha tese, que está online. Tanto a minha tese como a minha dissertação de mestrado são do domínio público, então elas estão online, é só digitar meu nome que vai aparecer uma na biblioteca na UERJ e a outra naquele site domínio público mesmo. Tá? E depois também temos o arquivo do Rio de Janeiro, o arquivo do Rio de Janeiro também, o arquivo da Diocese. Lá eu não consegui mexer muito com o é uma questão delicada, a questão de falta de catalogação e organização, documentos importantíssimos que nós temos, que sabemos da existência, e na Cúria daqui do Rio nós não encontramos o documento por falta de pessoas que trabalham. Então, mas isso é outro tema. É o que a Cláudia falou, do que está online. Eu estive, na semana passada, participando de uma banca de doutorado em Maringá e acho que a viagem foi muito mais proveitosa do que o esperado. Eu encontrei alguns documentos que nem sabia da existência e particularmente um que era tido como desaparecido. Então eu encontrei uma cópia que chamado Bezerro porque era escrito, não tinha papel, então se escrevia no couro de bezerro, então como couro de carneiro, como pergaminho. Então esses em couro de bezerro, então são as atas do primeiro e dos primeiros capítulos
da Capítulos Gerais da Congregação Beneditina do Brasil. E o que a Cláudia falou, reforçando, tem muita coisa, muito documento online. Esse rapaz que apresentou esse projeto de pesquisa, a tese dele está baseada em documentos escritos, em manuscritos, mas muitos que se encontram online. É o que a Cláudia falou. Vou fazer então a entrega dos certificados, porque estão vendo, o sino nos chama.